Boa noite, feliz semana a você que nos assiste pelo YouTube, também pelo Facebook. Desejo a todos uma feliz semana, que o Senhor os abençoe e os guarde. Então, neste segundo dia de nossa série, nós vamos dar continuidade à discussão acerca do Apocalipse de Elias, trazendo para vocês hoje o tema Mensageiro de Malaquias. No tema passado, na semana passada, nós discutimos sobre o mensageiro de Apocalipse, Apocalipse 14, especificamente os versos 6 e 7. Lá em Apocalipse 14 nós aprendemos que a mensagem do mensageiro de Apocalipse 14, ela tem 4 características específicas. A mensagem do mensageiro de Apocalipse 14, ela é uma mensagem fundamentada no Evangelho Eterno. Ela também é uma mensagem que conclama o povo, conclama as pessoas a temerem a Deus e darem glória a Deus. E nós vimos que temer a Deus está relacionado com a obediência e com a guarda dos seus mandamentos. Dar glória a Deus tem que ver com a mensagem de saúde, com o cuidado com o corpo. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto é que o anjo anuncia na sua mensagem que a hora do juízo chegou, e nós mencionamos que esse juízo é o juízo investigativo e que ele tem início em 22 de outubro de 1844, com o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. E por fim, o anjo, na sua mensagem, ele conclama a todos a adorarem aquele que fez céus, terra, mar e as fontes das águas. Uma clara e objetiva referência ao quarto mandamento da lei de Deus, de Êxodo 20. E uma clara menção à criação de Deus, onde nós vimos que na criação de Deus ele estabelece um dia singular, um dia que não tem paralelo com os demais dias, ou um outro dia paralelo, para que seja o dia de adoração a Ele, o dia de sábado. A gente viu que os 6 primeiros dias da criação nós podemos dividir em 2 grupos. Os 3 primeiros, onde Deus cria espaços geográficos, e os 3 últimos dias, quarto, quinto e sexto, onde Deus ele vai preencher esses espaços. No 7º dia, ele termina a sua criação, criando o próprio dia 7º, o sábado, e como ele fez nos demais dias, preenchendo esses espaços com elementos da criação, no 7º dia ele não preenche esse espaço, até porque no 7º dia ele não fez nenhuma obra, nenhum trabalho, ele apenas cria um intervalo de tempo ali de 24 horas, ele preenche esse espaço com a sua própria presença, abençoando esse dia e santificando esse dia. Então o tema dessa semana, o tema de hoje, é o mensageiro de Malaquias. Então eu queria que vocês abrissem ela. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Malaquias, capítulo 1. Então, quando nós ouvimos sobre Malaquias, normalmente nós ouvimos falar de dízimos e ofertas. Então, geralmente quando se prega sobre Malaquias, se menciona ou se faz um sermão baseado na temática de dízimos e ofertas. Então, qual seria a mensagem central do livro de Malaquias? O que Malaquias apresenta como sendo a sua mensagem central para nós hoje, para o povo daquela época e para nós hoje, nós que vivemos no dia do juízo investigativo mais especificamente. O tema da mensagem central do livro está em Malaquias capítulo 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Antes de entrar na discussão do texto, há quem diga que o livro de Malaquias foi escrito por volta do ano 525 a.C., 527, 525. A probabilidade maior é que esse livro tenha sido escrito ali por volta de 444, 425 a.C., quando Neemias
ele retorna de Babilônia para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém. Neemias ele recebe notícias de que as coisas não vão bem na sua terra natal e ele pede autorização ao rei. O rei autoriza e Neemias volta para restaurar os muros da cidade, reconstruir a cidade e também estabelecer de novo o culto a Deus, a religião judaica e a adoração no templo. Então, tudo indica que o livro de Malaquias tenha sido escrito por volta aí de 444 a 425, no período em que Neemias ele retorna para a Pérsia, para a Babilônia, e aí o povo fica sem a liderança do governador e sob a liderança apenas dos sacerdotes do povo, né? Então, o nome de Malaquias, né? Malaquias, tudo leva a crer que a palavra Malaquias, o nome Malaquias não seja o nome do profeta. Há quem diga que é, mas há também quem diga que não é. O comentário adventista coloca que talvez seja um título que Deus usa para essa pessoa. E o nome Malaquias ele significa mensageiro de Deus. A palavra Malaquias pode ser dividida em Malá, que é mensageiro em hebraico, tem o mesmo significado que Angelos em grego. Então, mensageiro, e Ias seria uma referência ao nome santo de Deus, Jeová Deus. Então, Malaquias, mensageiro de Deus, o mensageiro de Deus. Quando nós lemos sentença, a palavra sentença, ela está indicando juízo, julgamento de Deus, né? Assim como Gênesis, a primeira palavra do livro de Gênesis, Bereshit, indica ou nos traz a essência do livro, o conteúdo do livro, assim como o Apocalipse, a primeira palavra do livro, Apocalipse, também nos revela a essência do livro. O livro de Malaquias, por incrível que pareça, o último livro do Antigo Testamento, ele também começa definindo aí começa com a palavra sentença, o que define, o que nos dá uma ideia da essência do conteúdo do livro. Então, o primeiro verso, né, Malaquias 1:1, nós temos sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio do seu mensageiro, ou de Malaquias, juízo pronunciado pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então a pergunta é, por que Deus pronunciaria uma sentença contra o seu povo? Antes da gente ir mais além nessa discussão, interessante a gente mostrar a estrutura do livro e aí a gente vai compreender essa pergunta, né? Então, primeiro ponto, a sentença ela é pronunciada contra o povo de Deus, o povo escolhido, a nação santa, a raça eleita de Deus, né? O sacerdócio real. Dos versos 1 a 5, nós temos, no capítulo 1, nós temos a sentença sendo pronunciada por Deus contra o seu povo. Dos versos 6 do capítulo 1 ao verso 9 do capítulo 2, o Senhor ele vai denunciar a apostasia dos sacerdotes. Os líderes espirituais do povo eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor. E o terceiro ponto, o Senhor, nos versos 10 do capítulo 2 e 16 do capítulo 2, ele denuncia a apostasia do povo. Agora, qual o resultado da apostasia, qual a consequência, qual o motivo, melhor dizendo, da apostasia do povo? A apostasia dos seus líderes. Então, os sacerdotes eles se afastam do caminho do Senhor e a gente sabe que quando os líderes eles abandonam os caminhos de Deus, o povo também segue. Isso nós vemos na história do povo de Israel com vários monarcas, né, vários reis. Então, a sentença é pronunciada contra o Senhor. Qual é o motivo dessa sentença? A apostasia dos sacerdotes e, consequentemente, a apostasia do povo. O povo havia se afastado dos caminhos de Deus. Então, o verso central de Malaquias, veja que nós encerramos aqui a estrutura do livro no verso 16 do capítulo 2. Então, o verso central do livro de Malaquias, na verdade, ele é tido como o ápice do livro, né? É o verso 17. Então, Malaquias capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: Enfadais o Senhor com vossas palavras
E ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então veja, o pensamento do povo era: aquele que faz o mal, ou qualquer que faz o mal diante do Senhor, aos olhos do Senhor, esse é que passa por bom. O Senhor se agrada daqueles que fazem o mal. Esse mesmo pensamento ele vai ser repetido em Malaquias capítulo 3, verso 13. Então veja o que diz a palavra do Senhor com outras palavras, mas o mesmo pensamento. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, por que o povo pensava assim? Bom, quando nós vamos para Daniel capítulo 2, 7 e 8, nós vemos ali relatada a história do mundo, desde a época do profeta até o reino de Cristo, até a volta de Jesus. E ali nós temos a indicação de quem seria, de quais seriam os reinos, quais seriam os poderes, os povos que reinariam a partir do profeta. Quando nós lemos no capítulo 2 que a cabeça de Ur é Babilônia, na sequência nós vemos que os peitos de prata e os braços de prata representariam já um outro poder, que é a Medopécia. Depois os quadris de bronze, a Grécia, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e de barro, Roma, os dedos da estátua, Roma dividida, as 10 tribos bárbaras que minam o poder romano. Esses reinos jamais se uniriam novamente. E aí quando nós vamos para Daniel capítulo 7, nós vemos 4 animais que se levantam. Dentre esses 4 animais, um quarto que é um animal terrível e espantoso. Esse animal tem 10 chifres. Daniel está observando esse animal. Quando ele vê um chifre pequeno surgindo desse animal, esse chifre pequeno arranca 3 chifres para se estabelecer. E aí nós entendemos que esse chifre pequeno é Roma na sua fase eclesiástica, né? A hegemonia, sucessão de papas, a Roma cristã, na verdade. Então, o que é que nós temos aí? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma dos imperadores, depois Roma cristã e o reino de Cristo. Nós não temos nenhuma menção feita ao estabelecimento de Israel do povo de Israel, depois de retornar de Babilônia, como uma nação, como uma potência mundial, poderíamos dizer assim. Então, o povo acreditava, esse era o pensamento do povo, por não compreender, não ler, não estudar as profecias de Daniel, o povo pensava que quando retornasse de Babilônia, depois do exílio babilônico, assumiria novamente o status de nação poderosa, como foi na época de Davi e de Salomão. Então, esse era o pensamento do povo. A condição que eles viviam era totalmente contrária a isso que eles pensavam. Então, o que eles achavam? Ora, nós que somos a nação santa, o povo de Deus, passamos por dificuldades e enfrentamos problemas. E as nações vizinhas prosperam. Então, onde está o Deus do juízo? Que Deus é esse que tem um povo escolhido por ele e que esse povo passa por essas dificuldades, vários cativeiros o povo viveu, né? Várias invasões. Agora, nesse momento de Malaquias, eles estavam sobre o jugo, né? Sobre o poder, que não era tão férreo como os romanos, mas sobre o poder dos persas, dos medo-persas.
E aí o povo questionava: ora, quem faz o bem, quem faz o mal diante de Deus é que passa por bons olhos do Senhor. Inútil, foi inútil até agora, não nos aproveitou nada termos guardado os preceitos de Deus e andado de luto do Senhor. Onde está o Deus do juízo? Então, esse era o questionamento do povo. Todavia, quando nós lemos Malaquias 3,16, a gente vê algo assim fantástico. Malaquias 3,16 diz o seguinte: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-eis com poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que eu achei esse trecho fantástico? Porque na nossa vida cristã, depois que a gente conhece a palavra de Deus e decide seguir os caminhos de Deus, nós vamos passar por dificuldades e muitas vezes nós vamos pensar como o povo pensava aqui nesse momento. Onde está o Deus do juízo? Por que o vizinho do lado, o vizinho da frente, que não quer saber de Deus, vai bem na sua vida e nós passamos por dificuldades, seja no trabalho, em relação à saúde, seja em relação a filhos, a família, a várias questões que nós sabemos que afligem o povo de Deus. E aí, quando nós olhamos para esse texto, quando o Senhor diz assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, nós percebemos que a última palavra que vale, como diz o pastor André Flores, é a palavra do Senhor. A última palavra será sempre a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos homens que, aos olhos humanos, eram justos e santos, que passaram por dificuldade. Assim foi com José, assim foi com Daniel, assim foi com Jó. Jó era um homem temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Essas palavras não são palavras de seres humanos, são palavras do próprio Deus. Mas Jó passou por dificuldades. Lázaro, a quem o Senhor amava, João capítulo 11, adoeceu e essa doença o matou. Então, não significa dizer que porque você serve a Deus, está no caminho de Deus, as coisas vão ter que ir bem, sempre. Lembre-se que nós estamos no meio de um conflito, e esse conflito, ele tem um único ponto que dele emanam todas as coisas, que é a adoração. Então, nós vivemos no conflito por adoração. A quem nós devemos adorar? Então, diante de tudo isso que eu falei, o que eu guardo na minha memória, e gostaria que vocês guardassem também, é que a última palavra será de Deus. Se aqui nós passamos por dificuldades, se aqui nós passamos e enfrentamos problemas, lembrem que Deus tem um dia preparado para cada um de nós e neste dia nós seremos o seu particular tesouro. E neste dia nós veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o que teme e o que não teme a Deus. Bom, então qual é a frase central do livro de Malaquias? A frase central do livro de Malaquias não é dízimos e ofertas, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor. Não é isto. A frase central do livro de Malaquias é: onde está o Deus do juízo? Malaquias capítulo 2, verso 17, finalzinho do verso. E aí vocês percebem que onde está o Deus do juízo é uma pergunta. Onde está o Deus do juízo? E de fato, essa pergunta ela vai ser respondida. Deus ele não vai deixar o povo sem uma resposta. Então, quando nós lemos Malaquias 3:1, essa é a resposta de Deus à pergunta: onde está o Deus do juízo? Então,
O Senhor responde: Eis que eu envio o meu mensageiro. Quem é o meu mensageiro? Malaquias. Lógico que quando nós olhamos para o futuro, nós vamos ver que esse mensageiro não é especificamente Malaquias, Malaquias daquela época. Mas o texto diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Então a resposta de Deus é: ah, tudo bem, vocês querem saber onde está o Deus do juízo? Ótimo. Pois eis que eu envio o meu mensageiro. Qual é o papel desse mensageiro? Preparar o caminho diante de Deus, diante de mim, diante do seu anjo. Para onde virá o seu anjo? Ao seu templo. Que anjo é esse? O anjo que nós buscamos, o anjo que vocês buscam, o anjo que vocês desejam, o anjo que vocês anseiam, o anjo da aliança. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, esse anjo do Senhor, o anjo da aliança, ele vem ao seu templo. Ele vem ao seu templo fazer o quê? Então, convido vocês a lerem Malaquias 3, dos versos 2 ao 5. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? O anjo vem ao seu templo, o anjo da aliança, o Senhor, a quem o povo busca, a quem o povo deseja. E o verso 2 começa dizendo: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como o derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual o propósito da vinda do Senhor ao seu templo? Quando eu olho para o verso 5, diz o seguinte: Chegar-me-ei a vós outros para fazer juízo. Então, o propósito da vinda do Senhor, o anjo da aliança, ao seu templo, é fazer juízo. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o verso 3. O verso 3 diz assim: Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Tenho dois pontos para comentar aqui. Então, o que eu tenho aqui? No verso 3 diz que o Senhor assentar-se-á. Então, na Bíblia, todas as vezes que o Senhor se assenta, nós temos um juízo acontecendo. Quando o Senhor se levanta, aquele primeiro juízo se encerra e aí nós teremos um outro juízo ocorrendo. Então, que juízo é esse que ocorre no momento em que o Senhor se assenta? Quando nós lemos Malaquias 3, verso 16, diz o seguinte: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele. Olha, isso é um indicativo de que esse juízo, depois a gente vai ver lá em Daniel capítulo 7, esse juízo é o juízo investigativo. Então, todas as vezes que eu encontrar na Bíblia menção ao assentar-se do Senhor, nós podemos vislumbrar aí uma cena de juízo. Esse é o juízo investigativo. Quando eu vou lá para Daniel capítulo 9, nós vemos que lá são postos tronos, abre-se livros, o Senhor se assenta, o ancião de dias se assenta, e aí nós temos uma cena de juízo, juízo investigativo. Quando nós vamos para Daniel capítulo 12, verso 1, diz que Miguel se levanta, um paralelo com Apocalipse 15, 8. Quando Miguel se levanta, o juízo investigativo se encerrou, e aí nós temos uma cena de um outro juízo, que é o juízo executivo.
Então, o livro de Malaquias, ele tem na sua essência o juízo. Então, ou por que esse anjo vem ao seu templo, vem fazer o quê? Juízo. Quais os juízos ele vem fazer ao seu templo, ou quais juízos, melhor dizendo, são mencionados em Malaquias, capítulo 3 e 4? Juízo investigativo e juízo executivo. A vinda do Senhor ao seu templo é o juízo investigativo. O assentar-se do Senhor para purificar, o juízo investigativo. Outro ponto é que a palavra purificar, ou purificará, ela é a mesma palavra usada em Daniel capítulo 8, verso 14. Lá diz assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Esse purificar, ou esse evento, a gente entende pelo estudo de Daniel, que ele começa em 457 a.C. e ele termina, ou seja, às 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. 2.300 anos, eles vão terminar em 22 de outubro de 1844. Quando se faz uma relação desses eventos, dessas datas, com o que ocorria no santuário celestial, nós temos aí uma referência ao dia da expiação, ou seja, o Yom Kippur, o dia do perdão para o povo de Deus, que ocorria sempre no 10º dia do 7º mês, o mês de Tishri, né? Então, o que a gente tem com relação ao assentar-se, o juízo investigativo, com relação ao purificar, o juízo investigativo, uma relação, uma menção direta ao que nós entendemos que começa em 1844 e que nós vivemos hoje, que é o juízo investigativo. Então, o tema central do livro de Malaquias é juízo. E qual é o motivo da vinda do Senhor ao seu templo? Fazer juízo. Que juízo é esse? Juízo investigativo. Então aqui o pastor André ele coloca uma descrição do juízo. São 5 pontos. Né? O primeiro ponto é que o Senhor se assenta. O Senhor se assenta, tem um memorial escrito diante dele. O segundo ponto é que ele vai purificar o seu povo. Purificar na concepção bíblica, na concepção daquele povo, o perdão dos pecados, era a expiação dos pecados. Lembre que tinha um dia para isso, né? Quem oficiava nesse dia no santuário celestial era o sumo sacerdote. Ele só entrava uma vez por ano no santuário, no lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário e o perdão dos pecados do povo. O Senhor, ele atenta ao clamor do seu povo. Nós vamos ver mais adiante que esse atentar ao clamor do seu povo é quando ele vai fazer a distinção entre os que temem e os que não temem. Portanto, seria mais adiante o juízo executivo. Ele abre o livro memorial, livros onde nós entendemos que tem o registro dos atos ou da vida dos salvos, e ele vem para fazer o juízo investigativo. Então, a descrição do juízo seria essa, né? O Senhor se assenta, o Senhor purifica, atenta ao clamor do povo, abre o livro memorial, e aí nós temos uma clara referência ao juízo investigativo. Agora, quando é que esse juízo começa? Aí eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 7. Veja, nós temos em Malaquias o tema central do livro como sendo o juízo investigativo e executivo, mas o foco agora nesse momento é o juízo investigativo. E aí nós queremos entender, de fato, consolidar de fato esse pensamento, é de fato o juízo investigativo, e quando é que ele começa? Então vamos ler Daniel capítulo 7, para a gente entender. Eu vou ler alguns versos aqui, e vocês acompanham aí. Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantava sobre um dos lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: Levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja, os 3 primeiros animais são animais que pertencem ali ao mesmo. São felinos, né? Estão no mesmo grupo ali. Eu não sei o termo biológico que se dá, não lembro agora. Mas eles têm características que são semelhantes. Eles são parecidos em alguns pontos. O quarto animal é diferente de todos. Não existe na zoologia nenhuma relação desse animal com outro qualquer animal. Então, esse animal tinha 10 chifres. E Daniel, no verso 8, ele, olhando e observando os chifres, ele ficou curioso em relação a essa questão. O animal era diferente de todos, era terrível, espantoso, muito forte, tinha dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E Daniel começa a observar os chifres. E ele, no verso 8, está escrito o seguinte: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava como arrogância. Paramos no verso 8. Percebam, o que é que nós temos aqui? Primeiro ponto, deixa eu só esclarecer um detalhe aqui para quem não está familiarizado com esses termos. Quando eu pego Daniel capítulo 7, verso 17, eu tenho a explicação do que são esses animais. Então, Daniel 7,17: Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantaram da terra. Então, o que eu tenho aqui? Esses 4 animais. Os 4 animais, isso é um paralelo de Daniel 7 com Daniel 2, capítulo 2. Eles representam 4 reinos. 4 reis ou 4 reinos que se levantariam na terra. Então, o primeiro animal é um leão, o segundo animal um urso, o terceiro um leopardo. Veja que eles são semelhantes entre si. O quarto animal não tem nenhuma semelhança com os demais. Ele é um animal terrível e espantoso. Daniel percebe que dentre os 10 chifres que haviam nesse animal, na cabeça desse animal, 3 são arrancados, ou seja, como eu falei no início, os 10 dedos da estátua, os 10 chifres, é uma referência às tribos bárbaras que invadiram Roma. Ali, Roma ela vai cair em 476 depois de Cristo com a invasão dessas tribos. Só que para que esse chifre pequeno se estabeleça, ele arranca 3. E aí quando a gente vai estudar, ver na história, foram 10 tribos que foram destruídas, né, para que o poder representado pelo chifre pequeno pudesse se estabelecer. Então, nós vemos a sucessão de poderes, de reinos. Israel não está no meio, Daniel não traz isso. Então, Israel nunca, jamais voltará a ser uma nação como era na época dos reis Davi e Salomão. E aí nós vamos ver agora as nações que correspondem a esses animais, né? O leão e a sua atuação também, né? O leão, Babilônia, dos anos 605 a 539 a.C., o urso, que é a média de a Pérsia, Dario e Ciro, de 539 a 331. Depois vem o leopardo, representado pela Grécia, isso tudo antes de Cristo, né? Na sequência, o animal terrível e espantoso. Quando nós olhamos a história, nós temos uma referência a Roma, ao poder romano,
dos anos 168 a.C. a 476. Aqui em 476 é a queda do último imperador romano, que é Rômulo Augusto, com a invasão das tribos bárbaras. E o chifre pequeno, que nós entendemos que é Roma na sua fase já cristã, não tínhamos mais império, né? Mas Roma cristã. E os 10 chifres, né? O estabelecimento, os 7 chifres que restam com a queda dos 3 mencionados em Daniel 8 aos países da Europa moderna. E aí nós temos o período de atuação do chifre pequeno, que depois será estudado mais adiante, que é de 538 depois de Cristo a 1798. E aí eu queria que vocês olhassem o detalhe dos anos aqui, da atuação desses poderes. Veja, 605 a 1798, né? Atuação desses poderes, de 605 a 1798. E o chifre pequeno de 538 depois de Cristo a 1798. E o que é que nós temos na sequência? Lembra que eu perguntei para vocês quando é que se iniciava esse juízo investigativo de Malaquias 3? Que juízo seria esse, juízo investigativo? Quando é que ele começa? Então a resposta está aqui em Daniel capítulo 7. Até 1798 nós temos aí relatado todo esse período de tempo dos versos 1 a 8. Quando nós chegamos no verso 9, o que é que nós encontramos? Novamente a cena do juízo que foi predita lá em Malaquias. Continuei olhando, Daniel capítulo 7, verso 9, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Então, quando é que o juízo que Malaquias menciona, quando é que o juízo que nós vemos aqui em Daniel 7, 9 e 10, ele vai se iniciar? Em algum momento depois de 1798. O juízo investigativo ele vai se iniciar em algum momento depois de 1798. Esse juízo ele ocorre no céu, não aqui na terra, como pensavam os componentes, né, do movimento milerita. Ele se inicia em 22 de outubro de 1844, quando nós temos o cumprimento da última profecia de tempo da Bíblia, que é Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então nós temos o juízo investigativo de Daniel capítulo 7, mencionado por Malaquias capítulo 3, ele vai se iniciar em algum momento depois de 1798. E aí nós temos que a data precisa para isso, de acordo com a profecia de Daniel, é 1844. E aí na sequência nós temos o reino de Deus, a volta de Jesus, e aí nós não sabemos que data será, né? Quando isso vai acontecer. O grande conflito, página 426, ele vai fazer uma revelação extraordinária, vai trazer uma revelação extraordinária para nós. Veja o que é que diz o livro do Grande Conflito, o Espírito de Profecia, na página 426. A vinda de Cristo ao lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentado em Daniel 7,13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo evento. Então, os 3 textos, eles estão falando da mesma coisa, do mesmo evento. Que evento é esse? O juízo investigativo. E aí, o envio do mensageiro. O que precede o juízo investigativo? O envio do mensageiro. O envio do mensageiro de Malaquias 3:1. Antes desse juízo investigativo começar, Deus enviaria um
mensageiro, o mensageiro do Senhor. Quem é esse mensageiro profético? Temos uma pergunta aqui para responder. Eis que eu envio o meu mensageiro, diz Malaquias 3:1. Eis que eu envio o profeta Elias. Veja o que está escrito em Malaquias 4, verso 5. Malaquias 4, verso 5. O nome do mensageiro enviado por Deus, que precede ao juízo investigativo mencionado por Malaquias, é o profeta Elias, Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Um detalhe interessante é que a palavra terrível ela tem dois significados. Ela pode ser traduzida de duas maneiras. Terrível no sentido de terrível, isso no hebraico para o português, né? Terrível no sentido de terrível mesmo, de temível, de terrível, e glorioso. Terrível no sentido de temível e maravilhoso. Para quem será glorioso? Para quem será terrível? Para quem será temível? Para aqueles que temem a Deus e para aqueles sobre quem nascerá o sol da justiça, como diz Malaquias, capítulo 4, verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Para esse será um dia temível, mas para os perversos, aqueles que não temem a Deus, que não reconhecem que nós vivemos hoje no último período da história da humanidade, no dia do juízo investigativo, será temível, será de fato terrível. Então, quem é o mensageiro de Malaquias? Profeta Elias. Agora tem algo interessante que eu queria mostrar para vocês. É o paralelo que há entre Apocalipse 14 e Malaquias. Veja o que nós temos em Apocalipse 14 e Malaquias. Em Apocalipse 14, 4, há uma menção à questão dos votos matrimoniais, quando diz que eles não se macularam com mulheres porque são castos. Lá em Malaquias 2:11, nós também temos uma menção a votos matrimoniais. Diz lá o seguinte: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Quando nós vamos para Apocalipse 14, 6, 8 e 9, nós vemos a menção ao mensageiro, né? Vi um anjo, vi outro anjo. São as três mensagens angélicas ali. Malaquias 3:1, ele vai falar também do mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro. Apocalipse 14:7 menciona o juízo investigativo. Lá na mensagem do primeiro anjo, nós vemos um chamado do povo para adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E antes a gente viu uma menção ao juízo, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Malaquias 3:1, 3:3, 3:16 e 3:18, nós também vemos uma menção ao juízo. Apocalipse 14:12 chama o povo a uma fidelidade aos mandamentos do Senhor. Diz lá em Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Malaquias 4:4 tem uma menção também aos mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Malaquias, Apocalipse 14:16, nós temos ali a menção, a ceifa, né? O Senhor sobre a nuvem do céu com uma foice assentada para recolher os frutos da seara que já amadureceram. E Malaquias 4:2, 4:3 e 4:17, uma menção de salvação também. 4:2 diz assim: mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas casas. Apocalipse 14:8 a 10, e do 17 ao 20, do
também do capítulo 14, nós temos uma menção ao juízo. Nós vamos ler Apocalipse 14, do 17 ao 20, nós temos a vindima, né? O Senhor vai com a foice afiada novamente, ele vai pisar o fruto da videira, né? Vai lançar por terra no lagar da cólera de Deus e vai pisar fora da cidade. Malaquias 4, do 1 ao 3, nós também temos uma referência. Pois eis que veio o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. E por fim, Apocalipse capítulo 14, verso 7, tem uma menção direta e clara à criação e à adoração de Deus no dia de sábado, no dia santo, santificado pelo Senhor. Malaquias 2:10 diz o seguinte, Malaquias 2:10, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, uma menção clara à criação do nosso Deus. Então, quem é o mensageiro de Apocalipse 14 e o mensageiro de Malaquias? São o mesmo mensageiro. E, de fato, quem seria ele? O profeta Elias. Lembra que nós falamos no último tema, no primeiro tema, a semana passada, que neste tema nós traríamos o nome do profeta, do mensageiro de Apocalipse 14. O nome desse mensageiro é o profeta Elias. Agora, por que Elias? E por que um profeta? Não poderia ter sido outro nome importante da história do povo de Deus? Por que Elias e por que um profeta? Esta pergunta e mais alguns pontos da palavra de Deus serão discutidos e nós responderemos, traremos na próxima semana. Então não percam a próxima semana. E por hoje eu queria deixar esse texto para vocês. O Senhor atenta e ouve o clamor dos justos. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Lembre, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao sofrimento, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, diz a palavra do Senhor. A última palavra será sempre a de Deus. Amém? Então encerramos aqui a nossa apresentação por hoje.